Fala, meu irmão. Quero compartilhar a palavra do Senhor, falar no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23. A palavra do Senhor diz o seguinte: entretanto, eu lhe ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho em que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Glória a Deus. É tão interessante que a gente está numa situação tão complicada, a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta maldade, e muitas vezes a gente acaba fazendo nossas vontades, a gente não faz a vontade de Deus. E talvez as pessoas possam falar, mas eu não sabia que isso é a vontade de Deus. E primeiramente a gente não sabe a vontade de Deus porque a gente não escuta Deus. Talvez algumas pessoas possam questionar, mas eu não ouço Deus falar comigo. Mas será que Deus não está falando e ela não está sabendo? É uma passagem que fala lá em Samuel, onde o Senhor lhe chama Samuel, e Samuel não entende, ele vai até Eli, e novamente o Senhor chama, ele vai até Eli, novamente, e ele não conhecia. Aí o Eli tem um entendimento que era o Senhor que estava falando com Samuel, então fala quando ele ouvir novamente para ele dizer: eis-me aqui, Senhor. Samuel não entendia a voz de Deus porque ele não conhecia. Tem muitas pessoas também não estão atentos, né? Falar: Deus não está falando comigo. Talvez Deus possa sim estar falando, só que você não conhece a voz de Deus. E pelo fato de não conhecer a voz de Deus, você acaba não fazendo. Mas como eu adquiro um relacionamento com Deus? É ouvindo a voz dele, seguindo a ele, sendo obediente. E a gente deve entender que ouvir a voz do Senhor é estar sensível, isso, sensível ao seu falar. Estar sensível a tudo aquilo que o Senhor está falando, e muitas vezes a gente não consegue, porque a gente espera talvez que o Senhor ele tem que aumentar a sua voz ou abaixar as outras para que a gente possa entender. Não, a gente deve concentrar. Por exemplo, se você conhece uma pessoa e talvez se você fechar os seus olhos sem você ver ela, você conhece que aquela voz daquela pessoa porque você tem intimidade, você sabe. Agora, se for uma voz de uma pessoa que você nunca viu, você não tem como você falar que é aquela voz. Ou viu uma ou duas vezes, não tem como talvez você discernir. E com o Senhor a mesma coisa, se você não tem um relacionamento com o Senhor, uma vida com o Senhor, dificilmente talvez você vai saber que é o Senhor que está falando, porque você não conhece. E a palavra do Senhor em Jeremias 7:23 fala: entretanto, eu lhe ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei vosso Deus e vós serei meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo vos corra bem. Então ele será nosso Deus, ele será nosso Deus. Nós seremos seu povo. É tão bom a gente, quando a gente escuta a voz do Senhor, a gente está sensível, a gente está atualizado com aquilo que é a vontade do Senhor. Tem muitas pessoas que estão presas a algo passado que o Senhor fez, e o Senhor, ele é Deus que renova. E tem pessoas que estão presas a algo que talvez não tem mais sentido. Não que aquilo que o Senhor pediu para fazer não tenha sentido, teve sentido naquele momento, mas mudou, pode alterar. As coisas podem mudar. O nosso Deus, ele não muda, mas a forma como ele fala com a gente pode mudar. Moisés teve uma experiência fantástica de uma sarça, e o Senhor falar com ele. Então tem várias pessoas que tiveram experiência diferente. Paulo, ele caiu de um cavalo, ouviu uma voz, uma luz tão forte, o Senhor falou com ele. E tem hora que a gente está buscando viver a experiência de Paulo, uma experiência de Moisés, a gente esquece de buscar a nossa própria experiência. Tem como a gente viver uma vida com Deus, de intimidade, de ouvir a voz dele, sim, é estar sensível. Mas aqui o Senhor não precisa novamente colocar fogo em uma sarça, num pé de árvore, ou o que for, colocar fogo em alguma coisa para me entender que é o Senhor está falando. Não, falou assim com Moisés, não quer dizer que tem que ser assim comigo. Mas o Senhor, ele fala. E a gente está preso a tantas vozes, e a gente não consegue discernir a voz do Senhor. Talvez, primeiramente, que a gente não conhece. Mas se a gente não conhece, a gente possa buscar, conhecer e ter a nossa vida mudada, restaurada. Então, vamos criar intimidade com o Senhor, porque assim como Jeremias está falando aqui, ele será nosso Deus, nós seremos seu povo, e ele será nosso Deus. Isso é maravilhoso, para a gente andar no caminho dele e tudo nos corra bem. Então vamos viver a vontade do Senhor, vamos ouvir e estar atento à voz dele, que o Senhor, ele fala no seu coração, meu irmão.
Eu creio que essa palavra é a palavra do Senhor. O Senhor escute essa palavra e deixe que o Senhor, Ele falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Pai, eu quero que o Senhor venha com a tua graça sobre a vida dessa pessoa. Talvez ela não está conhecendo a voz do Senhor. Talvez ela já ouviu por muito tempo e ela se afastou, Pai. E ela hoje não está tendo discernimento se realmente é a voz do Senhor. Onde muitas pessoas, talvez, acontece algo e ela não sei se é Deus ou não, porque ela não está tendo discernimento, não está tendo clareza, nitidez com a voz do Senhor, que ela possa ter certeza que é o Senhor falando. E se o Senhor está falando, o Senhor traz mudança. Então fala no coração dela, Pai, em nome de Jesus. Quero ter um dia abençoado com a tua graça, com a tua proteção. Que ela venha buscar mais e mais ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus.